Você anda frustrado porque seus projetos não deram certo na quarentena? O tema do vídeo de hoje é Projetos frustrados na quarentena. Vem comigo que eu te explico tudo, logo depois da vinheta. Como vamos lidar agora com esses projetos que nós tínhamos na gaveta ou na palma da mão? Projetos de casamento, projetos de mudança de casa, projetos de, enfim, de tudo. Mudança de trabalho, de reforma de casa. Nós tínhamos projetos, porque a nossa vida, ela se compõe com projetos, com sonhos. E de repente, por conta da quarentena, nós tivemos que puxar o freio de mão, por conta de toda essa bagunça, economia complicada, política complicada. Então, nós temos que nos acostumar com essa nova ideia. E como você acostuma com essa nova ideia de dar uma brecada? Como ficou essa sua frustração? Como você lida com a frustração? Tem pessoas que lidam com a frustração com muita ansiedade, muita angústia, com muito nervosismo, porque de qualquer maneira, é uma parada naquilo que você queria fazer. Então você teve que puxar o freio de mão. Como você está lidando com isso? As pessoas pensam, poxa vida, eu gostaria realmente de mudar de emprego, gostaria de mudar de casa, mas por conta de toda essas limitações que nós temos tendo, nós vamos ter que repensar. Agora, tem pessoas que lidam bem e tem pessoas que não lidam bem com essas frustrações. Então, como você lida com isso? As frustrações são projetos que você tem e são desejos que você tem que foram cortados. De qualquer maneira, foi cortado. Então, como é que você vai fazer? Poxa, tem pessoas que ficam totalmente desajustadas, nervosas e começam a ter problemas psicológicos até e somáticos, psicossomáticos, porque tudo que nasce aqui, você acaba transformando para o seu corpo. Então você começa a ter problemas psicossomáticos. Como é que você vai lidar com isso? Nós vamos ter que ter uma reprogramação dos nossos projetos. Então, essa frustração que você tem, se você não sabe lidar com ela, você vai acabar ficando doente. Porque isso é uma coisa que para determinadas pessoas acaba pesando muito. Então nós temos que ter em mente o seguinte. Vou te dar uma dica. Você está programando uma viagem. Essa viagem teve que ser cancelada por conta da quarentena. Então como é que você vai fazer isso? Você tem que ter em mente que essa viagem, ela pode ser que dê certo e que não dê certo, porque veja bem, todo um projeto que a gente tem, a gente depende de várias variáveis, não é de você, de várias variáveis. Então depende, por exemplo, do avião, depende da sua estadia, depende do seu estado físico, depende da sua companheira, depende de uma série de variáveis. Se você tiver em mente que essa viagem pode ser que não dê certo, a sua frustração vai ficar bem melhor. Você não vai sofrer tanto, porque se você coloca na sua cabeça que você tem que fazer uma viagem e que essa viagem é tudo na sua vida e que não pode não dar certo,
E se você se frustra, aí é bem pior, porque você tem uma decepção, você tem uma ruptura em todas as suas conexões aí, você tem uma ruptura. Então é melhor você ter em mente que você vai ter uma viagem, mas que pode não dar certo. Assim como todos os projetos de nossa vida. Se você tiver em mente que pode não dar certo, você vai ficar com muito mais, vamos dizer, com muito mais satisfação se não tiver dado certo. Então, por exemplo, uma viagem que não deu certo, ou uma compra de uma casa. Você vai comprar uma casa, aí chega lá, você gostou da casa, e tá tudo certo, você tem o dinheiro para comprar, e você tá feliz da vida, e aí daqui a pouco algo acontece que não deu certo. O que você faz? Você tem que se conformar que não deu certo, ou você não vai pegar um revólver e dar um tiro na cabeça? Se você tiver em mente que essa compra da casa, se der certo, vai ser ótimo, você sofre bem menos, porque se não deu certo, não tem problema. Não deu certo, porque pode ser que a mulher da outra pessoa não quis, mudou de ideia. Tem várias variáveis que pode acontecer. Então, esses projetos que ficam guardados e que estão guardados agora na quarentena e que você não conseguiu colocar em prática, tenha isso em mente, que as coisas não é tudo que dá certo. Até Jesus falava: na vida terá aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos ter aflições, e nós estamos tendo muito mais aflições agora, que a gente não está conseguindo dar um passo à frente. Os nossos projetos estão engavetados. Então tenha em mente que as coisas podem não dar certo. E isso você vai sofrer muito menos. Isso você vai tirar de letra. Porque cada vez que você sofre, você tem uma ansiedade, você tem um pânico, isso vai ser muito ruim para você, muito ruim para a sua saúde. Então é melhor pensar que se der certo, vai ser ótimo. Então é essa a minha dica. Você tem que colocar em mente que as coisas podem não dar certo. E se der certo, você vai ter lucro. Então, às vezes, as coisas não vão dar certo. Então, a gente tem que ter isso em mente para não sofrer, para você não ficar frustrado, porque a frustração gera medo, gera ansiedade. Então, a gente tem que falar: bom, se der certo, ótimo. Se não der certo, paciência, vamos tentar a segunda vez, a terceira vez. Tem pessoas que tentam diversas vezes. Isso é uma coisa normal. Porque você não pode deixar para trás. Você não pode deixar de correr atrás dos seus sonhos. Isso você tem que fazer. E fazer com maestria. Ser resiliente. Saber que se você foi frustrado dessa vez, você terá sucesso da outra. E se não tiver, vai tentando. Porque às vezes dá certo no último minuto do segundo tempo. Então tenha isso em mente. Os projetos que estão frustrados hoje não estão engavetados. Eles estão em banho-maria para que, quando puder, quando toda essa quarentena terminar, você vai ter coragem de continuar. Então não se frustre por isso. Tenha isso em mente. E essa é a dica que eu dou. Não tenha medo. Essa frustração, você tem que aceitar que as coisas podem dar errado e podem dar certo. Quantas coisas dão certo? Então, lida com essa frustração, lida com esse seu sentimento de negação, porque quanto mais você conversar com esse sentimento, com essa sua revolta, melhor você vai se identificar, você vai melhorar a sua performance. Então, é essa a dica que eu te dou. Eu vou deixar uma passagem bíblica em Salmos 34:18. Perto está o Senhor
dos que têm o coração aquebrantado e salva os contritos de espírito. Veja que linda essa passagem, porque te dá a esperança de você conversar com Deus. Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o teu coração quando está apertado, que os seus projetos não deram certo, que você está triste, Ele sabe disso. Mas converse com Ele, porque Ele está aqui para nos ouvir. Ele está aqui para te ouvir. Ele sabe da sua angústia, do seu medo. Então, converse com Ele no cantinho da sua casa, no cantinho do seu quarto. Ele vai te escutar, Ele vai te atender. Ele já sabe de tudo, mas Ele quer que o seu coração se abra para Ele. Desapegue de tudo e se abra para Deus. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, participe com comentários, compartilhe esse vídeo com pessoas que você ama, com pessoas que você gosta. Será um prazer interagir com você. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.